Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir Alien Covenant. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Antes de mais nada, eu quero convidar você a curtir a nossa página no Instagram. Sim, agora o Cine Eterno tem um Instagram, então @cineeterno, tudo juntinho, Cine Eterno. E nos procura lá no Instagram, porque vai ter foto, vai ter um monte de coisa, vai ter brindes pra vocês, então já fica... Já curte lá pra você ficar sabendo de tudo o que está acontecendo, certo? Eis que depois de Prometheus, que é um filme que eu gosto bastante, que eu acho que tem oportunidade de algum tempo ser visto como um clássico, Ridley Scott, por causa das críticas e por causa do monte de coisa que aconteceu em cima de Prometheus, ficou com medo de fazer um Prometheus 2 e resolveu colocar Alien de vez no nome, para que fique, vamos dizer, mais comercial e que faça com que as pessoas relembrem da franquia Alien, que é uma franquia muito bem sucedida, principalmente os primeiros dois filmes. O primeiro filme, Alien, o Oitavo Passageiro, que também foi dirigido pelo Ridley Scott, e também o filme Aliens, o Resgate, dirigido pelo James Cameron. Ambos filmes totalmente diferentes, mas igualmente geniais em suas diferenças. O primeiro filme é um filme de terror, é um filme thriller, é um suspense muito bom. E o segundo filme é um filme que puxa mais pra ação e que fortalece alguns personagens, principalmente o personagem da Ripley, que no primeiro filme já era muito forte, no Aliens o Resgate fica ainda mais forte e muito mais interessante. Os outros filmes Aliens podem não ser tão bons, mas são filmes legais de assistir, sobrevivem pra mim no tempo. A gente não fala de Alien versus Predador, tá? Isso a gente esquece. A gente pula pro Prometheus, que como eu disse, é um filme legal, é um filme que eu gosto, é um filme que tem o clima Alien, mas que não é Alien. Seria como se fosse um spin-off de Alien, que pra mim funciona muito bem. E chegamos agora com Alien Covenant, que é um Prometheus 2. Ou seja, ele continua a história a partir do Prometheus. Aqui vai ter um spoiler de Prometheus se você ainda não viu. No final de Prometheus, a gente vê que, aparece o Alien, Aparece o bicho lá, aparece o capiroto lá. Agora a gente continua. Só que, como a gente sabe, a nave Prometheus ela foi dada como perdida. A gente sabe porque a gente viu o filme, mas o pessoal da Terra não sabe. E Covenant é uma nova missão enviada para colonizar um outro planeta. E aí, eles acabam se esbarrando no planeta onde aconteceu tudo do Prometheus. E aí que começa todas as tretas. Eu não vou falar muito mais da história, porque eu não quero dar spoiler. O que eu tenho pra dizer é que Alien Covenant, ele tem o clima do primeiro Alien. Ele permanece no clima do Prometheus, mas com muito mais referências a Alien. Em certos momentos parece que vai ser uma refilmagem, em outros momentos a história é diferente, mas o mais importante é que ele tem o selo de ficção científica do Ridley Scott, que é o diretor do primeiro Alien e que é o diretor de Prometheus e que também repete a direção do Alien Covenant. Ele funciona muito bem em criar tensão. Assim como, por exemplo, em vários momentos do primeiro Alien, em Prometheus e aqui também, ele consegue te deixar preso na cadeira em várias cenas, porque ele consegue aliar a direção dele com rápidos cortes e, claro, envolvimento com o personagem. Ele consegue desenvolver a maioria dos personagens principais. E aqui eu acho muito interessante porque ele subverte as expectativas, porque em certos momentos tu achas que a personagem da Daniels, da Catherine Watson, vai ser a protagonista, mas na verdade ela não é. E eu não vou dar spoiler de dizer quem é de verdade o protagonista ou a protagonista do filme. Então ele vai subvertendo as expectativas durante o filme. Isso eu acho muito legal porque muda. Não faz com que o Alien Covenant seja uma cópia do Alien Oitavo Passageiro. Faz com que ele tenha diferenças e que ele tenha sentido em existir dentro do universo. Além disso, a parte de produção do filme, efeito especial, design de produção, direção de arte, tudo é impecável como todos os filmes do Ridley Scott. Acho que o Ridley Scott ele nasceu para ficção científica, ele funciona muito bem na ficção científica, mesmo quando não é terror. Por exemplo, Perdido em Marte, eu acho um filmaço. Para mim, o Alien Covenant, ele tem tudo que eu gosto, porque ele tem muita referência, ele tem muitas coisas parecidas com o Alien Oitavo Passageiro, mas ele traz uma história diferente, ele traz uma história nova, tem diversas metáforas da nossa sociedade, porque vocês lembram do David, personagem do Michael Fassbender? Ele aparece também no filme, porque como eu falei, ele é uma continuação. O início do filme é a origem do David, ele lá conversando com o Weyland ensinando ele. Então é muito interessante a forma como o filme ele teoriza sobre os humanos buscarem os seus criadores, ao mesmo tempo que a gente tem os robôs que foram criados pelos humanos. Então é interessante esse tipo de paralelo que o filme traz, e é para isso que a ficção científica
científica serve para fazer com que a gente pense, com que a gente crie metáforas e relações com o que a gente vive. Então eu fiquei muito feliz que o filme ele não deixa a desejar nisso. Além disso, as atuações, maravilhoso. Michael Fassbender, eu acho ele um ator muito bom. Eu acho que ele consegue funcionar, ele traz as camadas que o personagem precisa. Enfim, eu não posso falar muito mais, porque se eu falar mais sobre o personagem eu vou dar spoiler. E Katherine Waterston, que a gente já viu ela no Animais Fantásticos e Onde Habitam, aqui ela tá sensacional. A personagem dela, muitas pessoas vão dizer que ela é uma cópia da Ripley, da Sigourney Weaver, lá do primeiro e segundo Alien. Eu diria que não. Eu acho que a personagem, ela tem uns toques muito necessários de que sim, ela é uma personagem forte, mas ao mesmo tempo ela é uma personagem muito relevante para a história e que faz com que a trama ande, ela não é só uma referência. E principalmente porque muitas pessoas falam e achariam que ela teria que ser uma personagem que chama muito mais atenção, mas como eu disse, ela não é a protagonista do filme. Então eu acho que ela tá na medida certa, ela soube respeitar o papel dela. Isso é para poucas atrizes, eu diria, e eu gostei muito da personagem dela e do tom que ela deu. E por fim, como eu já disse, Ridley Scott para mim é quem manda no filme. Mais uma vez, ele consegue trazer o clima de terror setentista, oitentista, que era o primeiro Alien. Ele remete muito isso. Tem uma cena que é muito anos 70 e anos 80, que é uma cena em que tem dois personagens que estão no meio de um ato sexual e acontece, por exemplo, né, um ataque de um alien. Isso é muito filme de terror dos anos 70, anos 80. Então eu fico muito feliz que esse tipo de referência tá no filme. A parte boa do Alien funcionar é por ele ter esses estereótipos de filme de terror / ficção científica e que se repetem e que se renovam em Alien Covenant. Então é por isso que o filme funciona e muito bem. Tem alguns probleminhas de roteiro, tem algumas coisinhas que não são muito bem explicadas, que poderiam ser um pouquinho mais aprofundadas, sempre tem. Mas não é que nem Prometheus, que fica muita coisa em aberto. Ele é, nesse caso, o roteiro, ele é bem mais refinado e bem mais trabalhado que o Prometheus. Apesar de eu gostar do Prometheus da forma como ele é. O roteiro do Prometheus não é o problema, e sim a edição do filme. Coisa que aqui não acontece. Então, Alien Covenant é sim um dos melhores filmes de Ridley Scott dos últimos tempos. Eu acho que pra mim tá a um nível acima do Perdido em Marte. É uma ótima ficção científica, funciona dentro do universo Alien e deixa ganchos pros próximos filmes. Eu estou animadíssimo porque eu gosto muito do Michael Fassbender, gosto do que tá sendo construído e tô ansiosíssimo pra ver os próximos. E isso pra mim já valeu o filme. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para Alien Covenant é um A-, ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo, por favor. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal, ou se você estiver no Facebook, entra aí, facebook.com/cineeterno, compartilha a publicação, mostre para as pessoas que são seus amigos aí, cinéfilos, que gostam, mostra aí. E também tem o nosso site cineeterno.com. A gente se vê numa próxima.